Oi, meus queridos amigos. Há poucas semanas eu publiquei um vídeo aqui no canal dizendo que existe uma relação bastante estreitada entre as frustrações amorosas que eu tive durante a juventude e a vida intelectual que eu acabei adquirindo com o passar dos anos seguintes. Comecei a estudar não por meio de um rito de iniciação, mas sim graças a um pedido que eu fiz para Deus. Após constantes sofrimentos que eu passei durante a minha vida. Por volta de maio de 2020, contexto de pandemia, eu estava assistindo televisão juntamente com meu pai e o meu irmão, assistindo a um programa jornalístico daqui da minha região. E, de repente, passamos a acompanhar a notícia de um caso de feminicídio, onde uma mulher tinha sido assassinada por um ex-companheiro. Este programa televisivo tinha o costume de levar um delegado de polícia como participante especial para analisar esses casos, essas notícias, de maneira fria, utilizando a legislação brasileira como base para fazer as suas interpretações. Muitas vezes também o delegado mostrava algumas de suas opiniões. E a maior parte dessas opiniões que ele trazia a público não me agradavam nem um pouco. Eu comecei a ter uma rotina de estudos mais sólida por volta dos meus 22 anos de idade, quando eu já estava de saco cheio da minha universidade e queria, de certo modo, aprender sobre as verdades deste mundo, pelo menos do meu mundo. Eu já tinha aprendido bastante coisa, só que a arrogância tinha tomado conta de mim, tinha tomado posse da minha vida. Então, todas as vezes que eu acompanhava um burocrata mostrando as suas opiniões com bastante prepotência, eu já partia para uma verbalização bastante agressiva, independentemente de quem estivesse ao meu redor. Então eu tinha o costume de gritar com a televisão, ia às redes sociais e fazer xingamentos bastante incisivos contra opinadores públicos, especialmente em seus perfis. Eu tinha essa conduta. Neste dia em si, no dia 7 de maio de 2020, contexto de pandemia, quando o delegado disse, em relação ao caso de feminicídio, que o Brasil precisava de leis mais fortes e que a utilização de armas de fogo não era tão interessante assim, eu fui bastante agressivo na minha colocação. Como meu pai e meu irmão estavam ao meu lado, não gostaram nem um pouco das coisas que eu disse. Eles disseram que eu vivia no mundo da lua, que a realidade não é de acordo com o que eu penso, e tudo o que eu pensava era mera besteira, até que partiu para o lado pessoal. Eu não soube reagir muito bem à situação, até porque essa discussão que até então estava sendo no campo das ideias, partiu para o lado da ameaça. Eu me senti bastante acuado na hora, a ponto de querer agredir um dos dois. Fui em direção ao meu quarto, comecei a socar a porta do meu quarto inteira e como o ambiente estava bastante compressivo no momento, eu tive a brilhante ideia de sair de casa. No momento em que eu
ia passar na porta da entrada, eu disparei um soco contra a porta que era de vidro. O soco foi muito forte. Só que no momento em que eu puxei o braço de volta, o vidro tinha cortado meu braço bem profundamente. O corte foi bem profundo. Meu pai e o meu irmão presenciaram toda a cena e eu tive que ser levado às pressas para a UPA da minha região. Chegando lá, o atendimento foi um pouco demorado. Desci do carro às pressas, ainda estava caminhando. Fui sozinho em direção à UPA, com meu braço jorrando sangue sem parar. Era como se fosse uma espécie de mangueira aberta até o final. Só que no caso era sangue saindo sem parar. Os enfermeiros ficaram sem saber, ficaram bastante tensos, até que vieram 3 pessoas para fazer um curativo bem rápido ali na hora, para pelo menos estancar o sangramento. Não tinha como. Tiveram que me levar às pressas para o Hospital Risoleta Neves e lá fui rapidamente encaminhado à sala de cirurgia. O doutor, na época, ligou os meus tendões, as minhas veias, e já no dia seguinte fui liberado para começar o tratamento em casa. Eu comecei a fazer fisioterapia, porque os meus movimentos tinham sido comprometidos. Fiz a fisioterapia praticamente sozinho. Meu pai conseguiu encontrar um fisioterapeuta particular, mas ele esteve comigo um pouco mais de uma semana apenas. O resto foi comigo. Comecei a procurar na internet técnicas de como fazer os movimentos da mão voltarem ao normal por meio da fisioterapia. Então comecei a fazer diversos exercícios diariamente para conseguir recuperar esses movimentos. Foram praticamente 4, 5 meses de exercícios diários, até que finalmente eu consegui recuperar o movimento da minha mão. Segundo o doutor que fez a cirurgia em mim, neurocirurgião, 1 a cada 10 pessoas que sofrem esse tipo de acidente que eu sofri consegue recuperar os movimentos. Tudo partiu então do meu esforço. Eu não consegui lidar muito bem com a situação, a ponto de transformar toda a minha angústia numa vontade tremenda de vencer. Mas uma vontade tremenda mesmo. Eu já acordava, fazia os meus exercícios para tentar, de certo modo, recuperar a sensibilidade e também os movimentos da mão. Consegui recuperar os movimentos, mas a sensibilidade em si ficou um pouco comprometida. Tenho sensibilidade, acredito que 70% dela, e desde então ela ficou afetada. Mas graças a Deus eu consegui manter a minha mão no lugar. Não precisei fazer amputação, não precisei nada disso. E justamente por conta da prontidão dos médicos de me atenderem e garantir todo o suporte necessário. Eles me garantiram tudo isso. Foram momentos de intenso terror. Terror mesmo. Mas depois desse dia, depois dessa época, na verdade,
que eu sofri esse acidente, que foi sim bastante grave, eu comecei a rever muitas coisas na minha vida. Eu compreendi que eu não era tão forte assim, tão capaz, melhor do que a maioria, e que em momentos de tensão, a gente acaba precisando da ajuda do outro. Uma coisa que não se passava muito na minha cabeça. Eu tinha um costume de achar que eu era o único que podia ajudar as outras pessoas. Que eu jamais iria precisar de uma outra pessoa me ajudar numa situação de extrema vulnerabilidade. Foi o que aconteceu comigo, a vida me deu uma rasteira e aí eu aprendi que existem pessoas que fazem de tudo para nos ver de pé, para nos ver bem. Foi o caso dos médicos que me ajudaram naquela época. Eles analisaram meu caso, analisaram minha situação, me levaram às pressas para a sala de cirurgia, me passaram todos os remédios, tudo o que eu precisava fazer durante o meu tratamento, e aí, graças a Deus, tudo ocorreu muito melhor do que eu esperava. Hoje eu sou muito grato a esses profissionais, mas sou grato, em especial, a Deus, principalmente a Deus. Eu me lembro que quando eu fui fazer uma reavaliação com o doutor que tinha feito a minha cirurgia, no dia que ele disse que foi um milagre o que aconteceu, de eu ter recuperado os movimentos da minha mão, ele inclusive chamou um outro médico para ver o meu progresso. Eu me lembro que eu cheguei em casa e comecei a chorar bastante. Eu fui para o terraço da minha casa, eu fiquei olhando para o céu e chorando bastante, porque eu sabia que tudo aquilo ali era um milagre. Eu testemunhei um milagre. É por isso que eu não consigo acreditar em pessoas dizendo que Deus não existe. Eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que para a pessoa chegar a esse ponto, ela tem que ter muita fé. Fé suficiente para não acreditar em Deus. É impossível chegar aqui e dizer para vocês que não existe um Deus que nos acompanha o tempo inteiro, que nos dá suporte, que nos dá forças para caminhar, para continuar seguindo em frente. Eu acho que tudo isso é impossível. Principalmente depois desse dia. Eu acho que muito maior do que a recuperação que eu tive fisicamente foi a recuperação das minhas ideias, do meu modo de ser. Não digo recuperação, mas transformação. Tudo isso serviu como um remédio. E muitas vezes eu vejo que o sofrimento, ele é mais do que necessário para nos conduzir a uma vida de humildade, de disciplina, prudência e maior empatia pelo próximo, que são os valores que os conservadores, em sua maioria, costumam privilegiar. Por volta dos meus 22, 23 anos de idade, eu costumava, sim, ouvir pessoas que eram conservadoras. Eu brinco que um divisor de águas na minha vida foi um senhor chamado Luiz Fernando de Moura Canim. Eu ali,
no início da minha fase adulta, comecei a assistir a uns vídeos dele que eram bastante interessantes e me dei conta de que era uma pessoa que tinha opiniões, que tinha críticas totalmente diferentes do senso comum. Mas eram críticas que me chamavam bastante atenção pela qualidade, pela assertividade. Comecei a assistir aos vídeos do Nando Moura e eu me dei conta de que sim, muita coisa não era do jeito que eu enxergava. Ele me apresentou como referência ao professor Olavo de Carvalho. Eu digo, me apresentou, não foi de forma direta, mas, digo, apresentou para a sua audiência o professor Olavo de Carvalho e eu assisti ao vídeo em que ele apresentou o referido professor. A partir dessa época, muita coisa na minha vida mudou. Mas o que realmente mudou mesmo foi o acidente que eu sofri. Porque toda a arrogância que tinha tomado conta da minha vida parece que caiu por terra. Não vou dizer para vocês que eu, em determinados pontos, eu não me estresso, eu não me extravaso. Até hoje eu tenho essa conduta de xingar, de querer brigar com as pessoas. Até hoje eu tenho isso. Só que se comparado àquilo que eu vivi até por volta dos meus 24 anos, eu acho que não entra nem em comparação. O sentimento de arrependimento que eu tenho, muitas vezes depois que eu gravo os vídeos aqui, xingando, denunciando, detratando as pessoas, é muito grande, é muito profundo. Muitos vídeos que eu fiz aqui para o canal simplesmente foram excluídos por mim horas depois ou dias depois, mas justamente por conta dessas reflexões profundas que eu fazia logo em seguida. Eu acho que quando você atinge um certo nível de maturidade, você percebe que a tua consciência começa a colocar as coisas dentro de uma balança, em cima de uma balança. Tudo parece ser balizado pela consciência da morte. Absolutamente tudo. A morte em si, ela me dá muito medo. Confesso para vocês que até hoje eu não consegui me tornar um adulto forte o suficiente para lidar com a morte. Eu ainda não sou essa pessoa. Mas eu tenho muito mais medo mesmo é de chegar pouco tempo antes da morte e sentir que o que eu podia ter feito antes eu não fiz. Especialmente as coisas horríveis que eu disse para as pessoas ou sobre as pessoas. Eu não busco ser uma pessoa santa, uma divindade aqui no mundo. Não é isso. Mas a todo momento eu acredito que existe um Deus me vigiando. E um Deus que ao mesmo tempo que me vigia, também corrige. E a correção do Pai, olha, eu vou ser bem sincero com vocês, muitas vezes ela dói. Dói mesmo. Você fica como... É como aquele caso do filho pródigo. Aquela história do filho pródigo. Você quer ir? Você quer as tuas coisas? Você quer aquilo que lhe pertence? Então, tome tudo isto e vá.
Muitas vezes eu vejo a correção do pai dessa maneira. Se você quer, do jeito que você acha melhor, pegue, faça. Mas você vai sentir depois. Então eu tenho essa consciência. Eu desenvolvi essa consciência. E eu acredito que foi por meio de muita intimidade com Deus. Muitas das minhas inconsequências, até por volta dessa idade, meus 23, 24 anos, tem a ver por conta das frustrações amorosas que eu vivi durante a minha adolescência. Eu não sou uma pessoa, como eu posso dizer, com aparência de vitrine. Não sou uma pessoa assim, nunca fui. Eu costumava ser bastante rejeitado quando eu era mais jovem, especialmente na minha escola. As pessoas me comparavam com as outras, diziam que eu era o pior, diziam que eu era o mais feio, o mais burro, o mais atrasado, o mais zoado, o mais ignorante, o mais louco. Eu costumava ouvir essas coisas o tempo inteiro. Não apenas dos meus colegas, mas também das minhas colegas. Isso me deixava bastante entristecido em relação à vida. Eu achava que eu não era tão especial assim. E talvez eu estivesse vivendo um castigo muito grande. E muitas vezes eu olhava ao redor e tentava compreender o motivo desse castigo. Muitas vezes eu quis me comportar como uma pessoa boa, uma pessoa útil, gentil. Mas a gentileza não me trazia nenhum retorno. E eu questionava a Deus. Poxa, por que você me trouxe ao mundo se tudo o que eu colho é sofrimento, por mais que eu tente fazer coisas boas? Eu sei que menino costuma ser arteiro, costuma ser desobediente, costuma fazer algumas artes. Mas muitas vezes eu me pegava pensando assim, por que tudo isso? Qual é o motivo? Se o Senhor quer me ensinar, por que quer me ensinar da pior maneira possível? Ali por volta do ano de 2010, tinha duas garotas na minha sala, 2009, 2010, tinha duas garotas na minha sala. Eu era, assim, como eu tinha mais tempo de colégio, elas costumavam me ver como se fosse o mais engraçadinho da sala de aula. Eu não era de fazer muitas piadas e tal, mas digo engraçadinho no sentido de que as pessoas costumavam me ver na sala como se fosse uma espécie de ícone. Como assim ícone? Por eu ter mais tempo de colégio do que os outros que estavam ali, e por eu ter feito mais artes do que a maioria, artes que eu falo de presepadas mesmo, né? Eu era o mais percebido. Então elas faziam gracinha comigo, né? Costumavam me levar como uma amizade, é isso? Como um amigo, me costumavam ali ter uma amizade comigo, mas muitas vezes eu não conseguia interpretar essa amizade apenas assim. Eu não queria levar tudo aquilo como amizade. Eu pensava que talvez aquilo ali pudesse terminar num relacionamento, por que não? É até meio que engraçado, né? Você vê um menino aí
Ali 2009 e 2010 eu tinha 14 para 15 anos de idade. Eu era muito novo para ficar pensando em relacionamento, né? Mas acontece que a maioria dos meus colegas, eles já tinham vivido experiências amorosas, coisas que eu não tinha vivido até então. E eu sentia uma necessidade gritante de poder viver algum relacionamento. Então tinha essas duas meninas, Dalila e Rafaela, e muitas vezes quando eu me colocava à disposição para, não sei, quando eu tomava coragem para pedir a elas uma oportunidade, uma chance, elas caçoavam de mim, davam risada de mim. E se não davam risada, se estressavam. Diziam que eu não era nada, que já estavam cansadas dessas minhas atitudes. Até o ponto em que as duas saíram do colégio, abandonaram o colégio, foram para uma outra escola. E eu acredito que muita coisa se deu ao fato de eu ter sido bastante insistente com elas. Por volta de 2011, quando eu já estava no primeiro ano do ensino médio, entrou uma outra menina, chamada Sabrina. Ela tinha vindo do outro colégio, já não existia Rafaela e Dalila mais. E essa menina, ela também vinha de uma outra escola particular. Ela era agradável, fazia suas brincadeirinhas assim com as outras meninas do passado. Brincava com todo mundo, brincava comigo inclusive. E muitas vezes eu interpretava essas brincadeiras, essas amizades, essa amizade, né? Também mantive amizade com ela, também como uma oportunidade para eu poder, quem sabe, viver um relacionamento. Eu sempre tive a necessidade de viver um relacionamento. A primeira vez que eu a pedi para fazer isso, para sei lá, pedir em namoro, ela foi bastante educada comigo e disse que não queria, que era pra gente ser amigo apenas. Foi bastante educada, foi bastante, como é que eu posso dizer, bastante humana comigo. Mas ela viu que eu tinha ficado bastante chateado e começou a chorar na sala de aula, né? Todo mundo quis saber por que ela estava chorando e ela foi e disse o porquê. Essas coisas todas de a gente ser rejeitado, olha, uma coisa é a gente ser rejeitado por uma pessoa apenas e ninguém fica sabendo. A outra é todo mundo ficar sabendo da rejeição. Bom, todo mundo viu e isso acabou me dando a fama de uma pessoa que ninguém queria, né? Por volta ali de julho de 2011, entrou uma outra menina na sala de aula, na escola, foi para nossa sala, chamada Lívia. A Lívia tinha vindo de Águas Formosas, norte de Minas, e veio para Belo Horizonte com o objetivo de cursar medicina. Nesse dia que ela se apresentou na sala de aula, estava tendo atividade em dupla, e eu era o único aluno que não tinha dupla na sala de aula. A professora decidiu então colocar a Lívia para fazer dupla comigo. Nós fizemos algumas atividades juntos. A primeira aula, se eu não me engano, era de história. Eu e ela fizemos uma atividade juntos. A aula seguinte, que era de inglês, nós também fizemos juntos atividades. E acabamos nos tornando bons amigos. Ficamos muito amigos. E eu achava que a relação que eu tinha com ela não era apenas uma amizade. Porque ela era muito... Como é que eu posso dizer? Ela se tornou muito íntima. Ela conversava, ela pegava a intimidade com muita facilidade. Então ela tinha o costume de conversar encostando na gente, tocando no nosso cabelo, sorrindo pra gente. Eu tinha essa noção, sei lá, que talvez também pudesse culminar no namoro.
A gente que é jovem, a gente é bastante tolo. A gente quebra a cara muitas vezes. Quebrei muito a cara. Não cheguei a pedir nada pra ela. Mas aí, com o tempo, eu vi que outros meninos estavam interessados nela. Começaram a puxar assunto com ela. E aí eu percebi que eu não era nada de especial, porque o mesmo tratamento que ela teve comigo, ela também teve com os outros colegas meus. Ou até melhor. Um tratamento até melhor. Fiquei muito frustrado, muito triste, né? Eu digo frustração não no sentido de ficar com raiva. Eu fiquei bastante triste. E mais triste ainda é porque também eu tinha um outro colega, que era um amigo de infância meu, que durante esse período, primeiro ano do ensino médio, me tratava como um verdadeiro lixo. Ele, quando entrou no primeiro ano do ensino médio, junto comigo, ele começou a estudar mais, a se dedicar mais, justamente porque o pai dele queria que ele fosse melhor do que os outros alunos, que ele passasse em concurso público, adquirisse uma carreira de sucesso o mais cedo possível. Porque o pai dele também dizia que no momento em que ele completasse 18 anos de idade, não faria mais nada por ele. E foi assim. No primeiro ano do ensino médio, em 2011, ou seja, faltando 2 anos para a gente se formar, para que meu amigo aí sim pudesse fazer um concurso público e conseguir uma carreira de sucesso. Já em 2011 ele já estava se comportando como uma pessoa para lá de antipática. Não só comigo, mas também com os meus outros colegas. Então era normal, por exemplo, quando tinha a distribuição das notas, né? Quando as provas eram entregues de volta a nós, era normal ele caçoar de mim, dos meus outros colegas, por conta da nota que a gente tirava. Eu tinha o costume de tirar notas muito baixas no primeiro ano do ensino médio. Eu não estava conseguindo lidar muito bem com tristeza, frustração, e eu não tinha muita cabeça para lidar com isso, com tudo isso. Notas baixas, estudar, né? Chegar em casa e estudar, ter um bom desempenho, eu não tinha muita cabeça. E nunca tive comigo o espírito de competição com outras pessoas, especialmente em colégio. Nunca tive isso. Vez ou outra, eu tentava me equiparar aos meus colegas, mas não colocar como melhor. Algo que, por sinal, a escola fomentava bastante, o espírito de competitividade. Eu não era assim. O máximo que eu queria fazer na escola mesmo era adquirir ali um arremedo de conhecimento suficiente para ser aprovado. No momento em que eu era aprovado, no momento que eu fosse aprovado, que conhecimento ia ser simplesmente apagado. Não foi o que aconteceu. Muita coisa que eu aprendi, eu ainda sei até hoje. Talvez seja porque as coisas que eu aprendi na época não serviram apenas para eu passar nas provas, mas porque eu fiz do conhecimento uma verdade em minha vida. Tem coisas que eu sei de química, física, biologia, português, que eu aprendi há muito tempo e que eu não esqueço jamais. Eu não esqueço jamais. É incrível isso. Mas eu acho porque tudo que eu aprendi foi com bastante sinceridade. Esse foi o motivo. Enfim. Esse meu colega me tratava muito mal. Fui bastante rejeitado. Até que cheguei um momento em que eu tomei coragem também para pedir a Lívia. Pra, sei lá, a gente tentar um relacionamento, viver um relacionamento. Também foi uma coisa para lá de mal sucedida. Lembrando que todos esses pedidos que eu fazia, eu não fiz diretamente. Eu pedia aos meus colegas para fazer para mim.
ou então mandava mensagem, fosse pelo MSN, pelo Orkut, o Facebook, na época já estava estourado, eu sempre recebia respostas negativas. Essa menina que tinha vindo de Águas Formosas, Lívia, ela começou a namorar outros caras na minha sala de aula. Eu me lembro que teve uma excursão que era para o teatro aqui no centro da cidade. A escola custeou um ônibus para fazer a excursão e ela se sentou ao lado de um colega meu que estava interessado nela. Os dois ficaram juntinhos, abraçados ali, e ela praticamente nem se importou comigo. Tirou uma foto minha e tal, eu e ela. Ela não se agradou da foto, viu que eu não saí tão bem assim, devolveu meu celular e continuou lá com ele. Fez uma brincadeirinha comigo e continuou com ele, até o momento que eu descobri que os dois ficaram juntos lá, entre beijos e abraços. Acabei descobrindo isso. Ela também teve outros relacionamentos fora do colégio. Se relacionou com muita gente, né? Mas no meu caso, ela não me deu nem 1% de chance. Em 2011, meu pai decidiu me colocar na musculação. O médico, o endocrinologista, que eu costumava frequentar desde os meus 10 anos, ele dizia que eu sofria de plaquetas baixas. Ele dizia que o ideal seria eu praticar algum esporte. Eu comecei pela natação, fiquei no máximo 2 anos na natação, aprendi todas as modalidades, mas eu via que a musculação era muito mais interessante no quesito ganhar corpo. Eu queria isso justamente para ter um pouco mais de visibilidade. Comecei a ganhar um pouco de músculos, mas só por volta do final de 2013 que o meu corpo começou a ter uma qualidade muscular aparente, assim, de uma maneira bem medíocre mesmo, tá? Em 2013 eu já estava com o corpo parcialmente desenvolvido, mas 2013 foi o nosso último ano de colégio, tá? No segundo ano, aquele meu colega arrogante que só já tinha saído do colégio, as outras meninas que me rejeitaram continuaram lá. A Sabrina, que foi a primeira a me rejeitar no primeiro ano do ensino médio, não conversou comigo durante o ano de 2012 inteirinho, justamente porque eu insisti com ela. E ela dizia não, não e não, até o ponto que tomou a raiva de mim. Mas em 2013 nós voltamos a conversar, mas sempre seguindo aquela coisa de amizade. Com a Lívia, que era a menina de Águas Formosas, eu fiquei 3 anos tentando alguma coisa com ela. Diferentemente da Sabrina, a Lívia era uma pessoa mais aberta ao diálogo, era mais brincalhona, tentava levar as coisas na esportiva. E comigo era assim. Nós nos tornamos amigos, mas a questão de relacionamento era uma coisa totalmente fora de cogitação. Cheguei a levar presentes para ela, cheguei a entregar cartas, fazer desenhos, e nada, não deu em nada. Até que no final do ano de 2013, alguns colegas meus, percebendo o meu esforço durante todo aquele tempo, durante aqueles 3 anos seguidos, decidiram conversar com ela sobre mim, até que finalmente ela decidiu que iria me dar uma chance. Seria no nossa festa de formatura, no dia da nossa festa de formatura. Então tinha o culto ecumênico, a formatura e a festa de formatura. Eu fui nos 3 eventos. O culto ecumênico foi na nossa escola mesmo. Não me lembro quando, acho que foi no mês de dezembro à noite, num dia de dezembro à noite. Meus pais não foram, ninguém da minha família foi, mas eu estive lá com os meus colegas para prestigiar o momento. Foi um momento interessante. Nesse dia, a Lívia mal olhou para mim, tá? Descobri que a Sabrina estava namorando outro cara. Ela já tinha voltado a conversar comigo, mas já estava namorando outro cara, que eu já conhecia, era da rua, trabalhava numa loja de games, eu já conhecia, pelo menos de vista.
Mas a Lívia em si, não. Ela inclusive já estava conversando com outros caras. De mãos dadas com outros caras, brincando e tal, né? Por ela ser bastante extrovertida, né, e ter o costume de conversar com as pessoas, sempre tocando, sempre abraçando. Ela estava lá com outros caras, talvez para me evitar. Não sei. No dia da entrega dos diplomas, a mesma coisa. Minha família também não esteve presente. Ninguém. Meu pai alugou um terno para mim. Né? A formatura foi na Faculdade Jesuíta, no bairro Planalto, aqui em Belo Horizonte, próximo do 13º Batalhão. Uma faculdade de filosofia. Né? Recebi o diploma, fui para casa à noite, né? Me despedi dos meus professores. E aí eu me preparei para o dia da festa de formatura, que foi assim... Foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Minha família também não quis ir. Meu pai, na verdade, ele tinha uma outra festa para ir no dia. Ele simplesmente me deixou no sítio onde ia sediar a festa de formatura. Me deixou num sítio que ficava no final da Avenida Portugal, aqui em Belo Horizonte também. E de lá ele foi para uma festa de um amigo dele. Não me engano, um amigo dele estava completando 58 anos de idade, eu não me lembro ao certo. Né? Fui à festa, fui o primeiro a chegar. Estava bem trajado, uma roupa toda impecável, todo de preto. E eu comecei a perceber os meus colegas chegando. Né? Todo mundo chegou, percebi a presença de todo mundo ali, de um a um. Alguns chegando com familiares, outros chegando com amigos, com bebida na mão, etc, etc. E aí eu cheguei a perceber a presença da Lívia. Ela era a única que estava lá com um vestido da cor amarela. Como era uma festa noturna, a maior parte das pessoas estavam com cores, usando roupas, né? Usando trajes de cores mais escuras. Ela era a única que estava usando um traje, uma cor mais viva. E ela foi a primeira a passar pela porta. Eu já estava um pouco mais adiantado. Estava ali na área da piscina, praticamente. E eu a vi chegando. Ela estava com o braço para trás. No momento em que ela avançou o corpo completamente para frente, eu vi que ela estava de mãos dadas com outro rapaz. Eu também conheci esse rapaz. Inclusive, ele treinava na academia que eu comecei a treinar em 2011. Olha só. Um rapaz chamado Moisés. Nós pegamos, assim... Bom, ela estava bastante feliz. Eu notei o tamanho da felicidade dela. Ela estava muito feliz. Ela dançou, ela brincou. Os pais dela aproveitaram demais. Ela não bebeu. Ela em si não bebeu. Mas eu bebi muito. E eu tenho um arrependimento tremendo desse dia. Justamente porque eu nunca bebi. Nunca fui de beber. Esse dia em especial eu bebi. Como meus colegas estavam ali, eu entendi que era o meu último momento com eles. Decidi aproveitar, mas aproveitei da maneira mais irresponsável possível. Então eu bebi tequila, bebidas assim, batidas, né? Chopp, tudo quanto era bebida eu bebi. E quase que cheguei ao ponto de eu coma alcoólico. Né? Não dei tanto vexame, eu acredito que eu não tenha dado tanto vexame assim. Eu acho que eu passei a maior parte do tempo cabisbaixo ou deitado na grama. Sem vomitar, sem nada, mas deitado na grama que tinha lá no sítio, olhando para o céu estrelado. Como posso dizer? Vivendo uma desilusão amorosa de 3 anos. A menina tinha me enganado, né? Assim, ela tinha simplesmente selado aquele contrato que havia feito com os meus colegas a meu respeito. E ela sabia disso, porque vez ou outra ela se soltava da mão do namorado dela para ir lá me ver jogado na grama, tentando me levantar, tentando me recompor, dizendo: para com isso, não faz isso não,
aproveita a festa, aproveita o momento. E eu dizia que eu não tinha nem 1% de vontade. Quando eu percebi que ninguém da festa estava dando importância para mim, tá todo mundo ali com seus amigos, seus familiares, quando eu percebi isso, eu simplesmente quis ir embora. Eu aproveitei que um colega meu, pai de um colega meu, estava indo embora também. Ele estava dirigindo uma caminhonete. Tava ele, o filho dele e a esposa dele. E eu simplesmente pedi uma carona. Ele pediu uma carona. Eu disse que essa carona era assim possível desde que eu fosse debaixo da capota marítima da caminhonete dele. Era a única opção que eu tinha. Eu não sabia qual ônibus tomar de volta para casa. Não sabia, eu não tinha nem sequer dinheiro para voltar direito. Acho que o máximo que eu tinha era o dinheiro para pegar um táxi, mesmo assim, o mais próximo possível da minha casa. Então ele pegou a Avenida Portugal todinha. Tava eu e mais um colega meu debaixo da capota marítima. E aí ele nos deixou em frente a um ponto de táxi que fica ali na região da Valdomiro Lobo, no bairro Guarani, em frente ao supermercado EPA. De lá eu peguei um táxi em direção à minha casa, já era por volta de 4h30 da manhã. Cheguei, minha mãe que abriu o portão, não percebeu a minha situação, até porque a rua estava bastante escura no momento. Eu simplesmente entrei em casa, caí na cama e dormi. Na época eu dividi o quarto com meu irmão. E eu acordei, acho que 2h da tarde no dia seguinte. No mesmo dia, né, no caso, porque já era 4h30 da manhã. Dormi muito e eu acordei sentindo assim, como se eu tivesse me enganado durante 3 anos seguidos. Eu acordei bastante mal, ressaca e tudo mais, mas ao mesmo tempo recuperado de uma ilusão que eu tinha vivido, e eu tinha decidi para mim mesmo que eu não iria voltar atrás naquela situação toda. Em 2014, eu já tinha sido aprovado na universidade. Em 2014, fui para a Universidade Estadual de Minas Gerais, UENG. Fui cursar Design de Ambientes. Eu não tinha muita noção do que iria fazer na vida. Eu só entrei nesse curso por conta de uma sugestão de uma professora de espanhol minha. E mesmo assim, a aula de espanhol que eu tinha era facultativa, não era obrigado a fazer. Eu fazia porque a Lívia e a Sabrina faziam também. E a professora me deu a sugestão: olha, se você gosta tanto de desenhar, por que você não cursa Design de Ambientes? Você não gosta de matemática e tal, arquitetura tem muita matemática, tenta pelo menos a área do design. Então eu cheguei em casa, fiz a inscrição, fiz o vestibular, na época foi em novembro, e em dezembro eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovado. Então em fevereiro de 2014, em novembro de 2013 eu fiz a prova, um mês depois do Enem, em janeiro de 2014, fevereiro de 2014, eu já estava na universidade. No primeiro dia, cheguei lá, entrei na sala, pelo menos passei assim, perto da porta da sala de aula, e eu vi meus colegas todos lá. Só tinha mulher. Falei, não é possível, não é aqui. Desci, fui em direção ao hall do prédio, não era um campus, era um prédio. Olhei o quadro de salas, horários e tudo mais, e eu confirmei que realmente era a minha sala. Eu era um dos únicos homens da turma. Era eu e mais um apenas. E ainda assim o outro namorava. Namorava uma mulher, uma menina, né? Que não estudava na faculdade, mas mesmo assim era comprometido. Eu me sentei mais ao fundo da sala. Eu sentei nas últimas cadeiras. E eu me lembro bem de certos alunos veteranos nos explicando como que funcionava o curso, etc., a faculdade, tudo em relação à faculdade. Ficamos até por volta das 4h da tarde assim. Os veteranos fizeram uma brincadeira com a gente, o seguinte: todo mundo tinha que subir numa cadeira em frente à sala inteira,
aquela coisa toda assim, passar vexame, dizer o nome, o bairro onde morava e uma brincadeira bem estúpida, né? Como se diz, você é a favor ou contra a suruba? Uma coisa assim. Eu tentei levar na esportiva, sabe? Mas como eu era bastante sério, assim, eu já estava bastante sério, por todas das coisas que eu tinha vivido no ensino médio, eu não decidi xingar ninguém nem nada, eu só disse que eu não era a favor de suruba. Disse meu nome, disse o meu bairro, minha idade. E pronto, desci da cadeira, voltei para minha carteira, esperando todo mundo se apresentar. Até que chegou um momento que uma das moças da sala de aula, já estava ali na metade, estava seguindo a fila, né? Todo mundo se apresentar em frente a todo mundo. Uma das moças que estava sentada mais ou menos no meio da sala se apresentou. Mulher de cabelo solto, longo, cacheado, liso cacheado, de vestido, chinelo, rasteirinha. Ela se apresentou. Ela disse o nome dela completo, disse que era advogada e disse que morava no mesmo bairro que o meu. Ela inclusive falou, alguém aqui falou que mora no bairro Guarani. Eu também moro no bairro Guarani. Eu acho que ela sabia muito bem disso, que era eu. Ela prestou atenção, mas ela não quis citar o meu nome. Depois que todo mundo se apresentou, os veteranos decidiram nos levar a uma salinha que ficava ao lado desta que a gente estava, pra gente participar de uma festinha, com bolo, salgado, refrigerante, etc, etc. Eu sempre fui um cara muito fechado, então enquanto todo mundo tava lá, se conhecendo, né, os alunos conversando uns com os outros, conhecendo ali, todo mundo novato, essa mulher se apresentou pra mim. Ela se aproximou de mim. E ela perguntou qual era o meu nome. Falei de uma maneira bem grossa, tava com os braços cruzados. Perguntou como é que, se eu morava também no bairro Guarani. Eu falei, mora. Perguntou qual que era o meu meio de locomoção para eu me deslocar lá do meu bairro até a faculdade, que ficava no Antônio Carlos, lá no bairro São Luís. Então eu saía lá do bairro Guarani e ia em direção a Antônio Carlos, próximo ao Mineirão. E eu respondi da maneira mais ríspida possível, até que ela viu que eu fui bem grosseiro e se afastou. Mas depois de um tempo a gente foi, sei lá, eu decidi quebrar um pouco o gelo. No dia seguinte os veteranos ainda falaram com a gente, nós fizemos uma festa para vocês, agora vocês novatos vão ter que fazer uma festa pra gente. Só que nesse dia eu não levei nada. E quem foi que não levou nada também? Essa moça que morava no mesmo bairro que eu. Do que o meu. Então nós dois ficamos lá sozinhos, fora da sala de aula, esperando a festinha feita pelos novatos para os veteranos. E ficamos lá na secretaria, eu e ela, do lado de fora da secretaria, num hall assim, bem amplo. E eu falando um pouco da minha vida, não das minhas frustrações amorosas, mas da minha vida de estudante, ensino médio. Ela viu as minhas notas, eu estava com o histórico escolar em mãos, prestes a entregar para a secretaria da faculdade, porque geralmente quando você entra na faculdade você tem que entregar o seu histórico escolar. Eu estava devendo meu histórico, ela viu, falou que as minhas notas eram boas, que eu tinha um ótimo desempenho. E eu comecei a conversar com ela. Olha só como que as coisas são. E eu comecei a falar muito mais do que ela. De início, eu mal dei importância para ela. Mas no dia seguinte, fui eu que comecei a falar bastante. Por quê? Nesse dia da festa que os calouros fizeram festa para os veteranos, o segundo dia de faculdade, eu não consegui encontrar minha turma. Então eu fiquei procurando minha turma lá e tal, nada. Falei, o que eu vou fazer? Vou embora pra casa, né? Quando eu desci as escadas, eu vi a moça. O nome dela é Lilian, tá? Eu vi a moça subir nas escadas e ela abriu um sorriso muito grande pra mim. Não foi um sorriso forçado, foi um sorriso muito genuíno. E eu sentia que ela queria, de algum modo, se aproximar de mim. Eu senti isso. Então, na secretaria, lá de fora da secretaria, pelo fato de nós dois termos sido os únicos não terem levado comida
pra festa, bolo, refrigerante, essas coisas. Nós ficamos lá sozinhos, conversando com o outro, eu falando muito mais do que ela. Até o momento que a sala terminou a festa e foi para o auditório, a nossa sala. Aí a gente acompanhou a sala, ficamos lá até 5 horas da tarde, até o momento de ir embora. Mas eu peguei muita intimidade com a Lilian nos dias seguintes. Até o ponto que a gente descobriu que, na verdade, nenhum nem outro morava no bairro Guarani, morava no bairro Minaslândia. Mas a gente citou o bairro Guarani no momento que a gente fez a apresentação em frente à turma inteira, porque a gente julgou, cada um julgou, que ninguém conhecesse o bairro Minaslândia. Então a gente citou o bairro Guarani. Então nós tivemos, assim, como é que eu posso dizer? Uma similaridade no pensamento, mesmo sem ter conhecido um ao outro. Pois bem, olha só. Fiquei tão amigo dela, tão amigo, que ela uma vez se colocou à disposição para ir em minha casa. Por que tal eu ir para sua casa, a gente estudar junto, pra gente fazer a prova, porque as provas da faculdade já estavam marcadas para a semana seguinte. Então, ela foi para lá e eu tinha muita dificuldade de aprender algumas coisas ali, de representação técnica, né, que é uma das atividades que tinha lá no design. E ela decidiu ir em minha casa para me ajudar. A gente ficou junto e tal, nada de beijo, nada de abraços, né? Mas eu sentia que ela gostava de mim, eu sentia isso, pela forma que me olhava, e eu não acho que seja uma coisa muito comum uma mulher se convidar a ir na casa de um homem à noite e tal, isoladamente, até porque a gente começou a estudar, foi no terraço da minha casa, onde ninguém ia. Eu não acho uma coisa muito comum. E ela também, claro, né, não sei se eu podia aproveitar a oportunidade de tentar alguma coisa com ela. Eu acho que, assim, pelo histórico que eu tinha de frustrações, eu fiquei com bastante medo, né? Fizemos isso. Todas as atividades que tinha na faculdade, no nosso curso, a gente fazia em dupla, todas a gente fazia em dupla, a gente estudava junto, tal, a gente sempre estava junto, até o ponto que ela quis ir na minha casa de novo e dessa vez não foi para estudar. A gente se beijou pela primeira vez. Ela queria estar comigo mais tempo e me beijou pela primeira vez. Só que eu sabia que ela namorava. Ela namorava um cara que não estudava na faculdade. Ele a buscava todos os dias, parava o carro em frente à faculdade. Olha só como que a gente era perversa. A gente descia as escadas, no momento em que virava as escadas, a gente fingia que não se conhecia, porque o namorado dela estava na porta. Nossa, eu detesto falar sobre isso. Detesto mesmo. Me bate assim um nojo dessa situação toda. Mas Mas eu quis ser inconsequente. Eu quis assumir essa escolha, porque de todas as vezes que eu passei por frustrações, eu achava, poxa, eu não posso perder essa chance. Não posso. É aquele tal do homem emocionado. Eu era emocionado. Com 18 anos, bastante emocionado nisso. Entre indas e vindas, erros e acertos. Finalmente chegou o ponto que minha família começou a interferir e aí ela não quis mais nada comigo. As pessoas começaram a dar palpites atravessados. Resultado, ela não quis mais nada. E no caso dela, ela é uma pessoa rica em personalidade, ao ponto de não voltar atrás das suas decisões. Terminou, não me deu nenhuma outra chance. E no meu caso, eu queria tentar resgatar. Não consegui. E aí ela foi embora da faculdade no período seguinte. Ela nem voltou para a faculdade, no caso, não fez uma rematrícula, nem nada. Eu fiquei na esperança de encontrá-la de novo, né? Ali por volta de julho, agosto, mas nada. Eu não queria estudar mais. 2014, para lá, não quis estudar mais. Aí veio um mar de coisas na minha vida que eu acho que nem compensa eu contar aqui, porque eu já fiz um vídeo contando sobre toda essa história. Mas eu não queria. Fiquei até 2018 nessa faculdade, no 4º período. Fiquei 4 anos para cursar só a metade do curso. Pra vocês terem uma noção
da quantidade de vezes que eu fui reprovado. Fazendo terapia, faltando de aula, tentando matar a aula, porque eu não tinha vontade mais. E tive muitos erros na vida além desses, né? Muitos erros assim, ao longo desse mesmo caminho que eu estava seguindo, simultâneos, posso dizer, e que me trouxeram consequências muito graves. E por que eu quis estudar? Eu acho que o que me faltou mesmo foi a inteligência, principalmente a inteligência emocional para lidar com muitas situações. Quando a gente é muito novo, e no caso dessa moça que eu conheci, né, ela era 8 anos mais velha do que eu, já era advogada e tudo. Quando a gente é muito novo, a gente não tem muito entendimento das nossas ações. A gente acha que domina, mas não domina nada. A gente é um mero bobo. Eu era muito bobo, muito tapado. Ainda sou bobo, mas eu era muito mais tapado do que hoje. Então eu não sabia lidar muito assim com frustração, com não, com negação. E às vezes terminava em crise de choro, isolamento, né? Ou muita raiva, muita fúria. E a verdade é que eu acho que eu comecei a estudar só para ter um pouco mais de vida em mim. Porque eu acreditava que se eu tivesse um pouco de discernimento, um pouco de entendimento em relação à vida, talvez as pessoas fossem me dar um pouco mais de respeito, mais de importância, mais de valor. Mas não foi o que aconteceu. Aprendi, mas acho que a maior parte das coisas que eu aprendi são bem controversas. E me garantindo um afastamento ainda maior em relação, não às pessoas as quais eu gostava, mas do mundo inteiro. Tá? No caso dessa moça, tentei encontrá-la novamente, tive alguns problemas, a ponto de simplesmente ter que eliminá-la da minha vida. Ela queria que eu fizesse isso, mas fez isso da pior forma possível, que eu acho que nem compensa dizer aqui. Tudo isso me despertou uma tristeza muito profunda. Eu queria, de fato, só ter um arremedo de conhecimento, ter sabedoria suficiente para lidar com os problemas futuros. Eu acho que, assim, por conta dessas rejeições que eu tive no passado, foram muitas, muitas mesmo, desde novinho, desde adolescente, eu me senti numa necessidade extrema de aprender sobre a vida, aprender sobre as coisas para não ficar para trás. Só que mesmo assim, o que eu aprendi, eu acho que não tem muita valia para as pessoas. Porque o que o povo espera hoje é aquilo que é visível de primeira mão, né? É a beleza, né? Eu não sou um cara de vitrine, eu disse aqui no início do vídeo. Eu não sou um cara que vai ligar a câmera aqui e vai conseguir milhares de visualizações, assim como muitos conseguem aqui no YouTube, marinheiros de primeira viagem que dão certo ali, em menos de 6 meses já tem mais de 1 milhão de inscritos. Eu não sou esse tipo de pessoa, sem contar que as coisas que eu aprendi são bastante controversas, despertam muita ira, muita indignação no senso comum. Mas o que eu aprendi foi que eu consegui superar, né? Olhando pelo lado bom, eu consegui superar muita coisa que as pessoas no meu passado não, assim, jamais vão conseguir enxergar. Então o Lucas que existiu ali até 2014, mais ou menos, mais ainda, né? Lucas até 2020, mas eu digo até 2014, o ponto das frustrações, das constantes frustrações amorosas, aquele Lucas morreu ali. Certa vez eu me lembro quando uma pessoa me perguntou, o que você quer ser quando crescer? E a minha resposta foi a mais arrogante do mundo. Eu disse, eu quero ser grande.
Grande porque em tudo eu era miúdo, tudo eu era pequeno. Hoje eu consegui conhecimento suficiente para não ser um ignorante completo, mas eu ainda sou pequeno em muitos aspectos. Eu acho que eu sou pequeno no sentido de ser aquela espécie de elefante branco. Se vocês não sabem o que significa elefante branco, eu sugiro que vocês pesquisem aí. Mas o que é o elefante branco? É aquela obra que promete muito, promete ser a mais bonita, a mais valiosa, a mais vistosa, que custa muito caro, mas no fim das contas continua ali em construção para sempre. Eu sou essa espécie de elefante branco. Muitas pessoas depositaram confiança em mim, esperança em mim, especialmente os meus pais. Investiram em mim, mas sou apenas uma pessoa que não deu em nada, em muita coisa. Muita coisa. Muita coisa que esperavam, simplesmente terminei no zero. Então tá sempre assim, em construção. As pessoas às vezes batem o olho em mim e pensam, poxa, eu poderia até ser uma pessoa diferente. Ele tem potencial, mas talvez ele não vá sair do lugar. Vai ser assim para sempre. E muitas vezes eu me olho no futuro como um cara velho, sem ter obtido resultados promissores na vida. Muitas vezes eu me olho assim. E às vezes eu tento questionar a Deus. Uma coisa que não é tão certa assim. Do porquê tudo isso? Por que tudo isso? Esse meu colega lá do primeiro ano de ensino médio decidiu largar a escola para ir para uma outra, estudar para concurso público. Hoje é uma pessoa muito bem de vida. Deve receber mais de 20 mil reais no mês. Muito bem, muito boa assim a condição em qual ele vive hoje. Se esforçou bastante, deu muito certo. Diferentemente de mim. Uma pessoa que ficou morta no passado. Né? Às vezes eu abro o olho e penso, poxa, eu sou uma pessoa que sou um morto caminhando. Estou no passado. Muitos não veem, uma espécie de invisível social, mas porque não sabem que estou no passado até hoje. E a minha vida, intelectual, essa vida de estudos que eu tenho, ela é baseada nisso, em tentar corrigir esses erros em muitos aspectos, não só por conta das frustrações amorosas que serviram como gatilho para isso, de verdade, mas outros aspectos também, como ser um filho melhor, ser um irmão melhor, ser um amigo melhor. Eu não tenho amigos hoje, mas eu fico tentando criar esse potencial. Quem sabe um dia eu encontro uma pessoa, sei lá, ela possa me ver como um bom amigo, como um bom namorado, um bom marido, um bom filho. Por que não? Então eu fico tentando resolver esses problemas de juventude o tempo inteiro por meio do conhecimento. Eu não sei se as pessoas fazem isso, mas esse é o exercício diário da minha vida, até o momento em que eu morrer. Tentar ser bom. Tentar ser bom, não melhor do que as pessoas, bom para elas. Mas infelizmente eu vejo que eu não obtive sucesso em nada nessa questão de ser bom para os outros. Eu acho que o que eu colhi mesmo foi mais frustrações, mais decepções. E por mais que para muitos seja uma coisa bastante engraçada, para mim é um verdadeiro castigo. Uma dificuldade muito grande que eu tenho, assim, de agradar os outros, de mostrar que talvez eu possa ser uma pessoa de grande potencial. Muitas vezes acabo terminando em grandes decepções. Mas é isso aí que eu tinha para dizer. Tá?
Acho que eu não tenho muita coisa para falar a respeito, mas ontem foi dia 21 de abril, foi feriado de Tiradentes. Fiz um vídeo aqui no canal sobre Tiradentes, né? Inclusive, há poucos dias. Dia 21 de abril de 2014 foi quando a Lília, lá da faculdade, decidiu terminar comigo, algo que eu acho que nem sequer teve um início direito. Ela namorava, teve um caso comigo, e foi dia 21 de abril que ela me mandou uma mensagem via Facebook dizendo que a gente tinha que parar por ali. Já faz 12 anos isso. E eu posso dizer para vocês que parece que a coisa toda aconteceu em menos de um ano. De tanto que eu consigo guardar absolutamente tudo na minha memória. Tudo mesmo. Para ela talvez tenha sido uma coisa bastante sem sentido, não vale a pena nem ser recordado. Mas para mim foi uma coisa que me marcou para sempre. Não só o caso com ela, mas as outras frustrações que eu tive, que me fazem perceber que sou uma pessoa desiludida em muita coisa. Desiludida em relação à vida, em relação às pessoas, em relação ao mundo, em relação a tudo. E por isso que eu descobri que estou aqui simplesmente para servir. Agradando ou não, estou aqui para servir, mesmo que seja no anonimato. Mas é isso aí, pessoal.